Amém. Irmã Nadir, está nos visitando, né, irmã Nadir? Amém. Deus abençoe a irmã Nadir. Nós vamos se pôr de pé, por favor. Vamos ler os Salmos 92. O salmista louva a Deus por amor da sua obra, justiça e graça. Bom é louvar ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Sobre um instrumento de 10 cordas e sobre o saltério, sobre a harpa com som solene. Quão grandes são, Senhor, as suas obras, muito profundos são os teus pensamentos. Brotam os ímpios como a erva e florescem todos os que praticam a iniquidade, mas para serem destruídos para sempre. Pois eis que o teu inimigo, Senhor, eis que os teus inimigos perecerão, serão dispersos todos que praticam a iniquidade. Os meus olhos verão cumprido o meu desejo sobre os meus inimigos, e os meus ouvidos deles se certificarão quanto aos malfeitores que se levantam contra mim. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Todos, para anunciarem que o Senhor é reto, Ele é a minha rocha, e nele não há injustiça. Amém. Deus abençoe a sua palavra. Também com ela abençoa as nossas vidas, não é mesmo? Podeis assentar por um instante, irmãos, por favor? O verso 5. Ele diz: quão grande são, Senhor, as tuas obras, muito profundos são os teus pensamentos. É algo que você não pode calcular. Não pode nem mesmo meditar como ele é. Vai muito além de tudo. As obras, elas são inquestionáveis. Não tem jeito de você nem mesmo saber como são feitas essas obras. Nada. Ela é sobrenatural. Por ser sobrenatural, então, elas são profundas. Você sabe que até uma cura, você não sabe como aquilo é feito. Não me importa o tamanho que seja a sua enfermidade. Pode ser uma gripe. Pode ser uma gripe
você não tem condição de curar nem uma gripe. Ninguém tem essa condição. Ela é de Deus, a cura é de Deus. É Deus que efetua a cura. Agora, quando se trata a maior obras que ele disse que ele faria, quando ele disse: eu vou para o Pai, e aquele que crê em mim fará as obras maior do que estas, porque eu vou para o Pai. Essa obra que ele disse maior do que estas, horas, curar um enfermo, ele estava curando. Ressuscitar os mortos, ele estava ressuscitando. Dando vista aos cegos, os surdos ouvia, os aleijados deixava a cadeira de roda, a muleta, os ressecados levantava da maca. Depois ele disse para os seus discípulos quando estava indo: na verdade, eu vos digo, aquele que crê em mim fará as obras maiores do que estas, porque eu vou para o Pai. Quais seriam essas obras maiores? Pense nisso, irmãos. Aquele que crê em mim fará. Essa palavra crer, ela tem uma expansão que dá à pessoa algo sobrenatural que outros não têm, que outros não conseguem. Porque curar enfermos, fazer essas obras aí, esses milagres, esses prodígios, os curandeiros fazem. Eles fazem. Eles ressuscitam até mortos. Mas essa obra que Jesus diz que fará maior aquele que crer, é diferente. Isso aí não é essas obrinhas, esses milagrezinhos. Você sabe que ressuscitar um morto, isso aí é milagrezinho comparando com essa obra que aquele que crê faz. Isso está baseado na obediência à palavra de Deus. A obediência à palavra de Deus. Quando você obedece à palavra de Deus e põe em prática aquilo, não existe milagre maior do que este, que já foi efetuado na sua vida. É uma transformação, uma mudança. Ele transforma você de um crente comum para um crente incomum, de um cristão comum para um cristão incomum. E para fazer isto, você precisa obedecer toda a palavra de Deus. Uma obediência à palavra te dá direito o quê? O sinal, o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele não vai entrar em um crente sem que ele tenha efetuado toda essa obra perfeita na vida dele, que é a mudança, é a transformação. Você sofre uma regeneração. É a maior obra que pode ser feita na vida de um crente. É ele ser transformado, mudado, até o ponto que ele tem nojo do mundo e das coisas do mundo. Ele perde o prazer nessas coisas, porque em verdade ele tem uma nova vida que tem sido gerado no seu ventre espiritual.
mudou a sua dieta. Não é mesmo? Ele mudou a sua dieta. Quem mudou? Deus mudou a dieta daquele filho através dessa transformação. Quando você vê um crente que gosta muito do mundo e das coisas do mundo, ainda não fez essa obra na vida dele. Eu não vou dizer, ele pode estar em processo. Quando você é transformado, você tem que sentir saudade daquele lugar que você veio. Daquele lugar que você nasceu. E fez de você um verdadeiro cidadão da cidadania dos céus. Então você é uma nova criatura que está em marcha em direção à glória. Para você, o mundo perdeu o sentido. Para o crente no mundo não existe mais nenhuma esperança. Acabou. Deus mudou a vida dele. Você chega em uma mudança completa. É como nós já temos aprendido. Quando Deus dá a um crente o batismo do Espírito Santo, ele é convertido. Ele é convertido. E a conversão é dar meia volta. É tomar outro caminho, outra direção, ao contrário daquela que ele estava tomando. Deus muda os apetites dele, não é mesmo? Muda. Se ele gostar de comer cigarro, essas são as obras mais, vamos dizer assim, aparente de Satanás no mundo, que às vezes as pessoas fazem, e nem todos fazem isso, nem mesmo aqueles imundos lá fora fazem isso, nem todos, mas sempre serve de um alvo para apontar a eles: fumar, beber e tudo mais. Essas são as principais coisas que Satanás faz nos dele. Então a gente pega essas partes mais baixas, satânica, maligna, e aplica isso quando Deus chama um filho. Deus liberta ele desde essas coisas até a outras mais altas de Satanás. Que as coisas mais altas de Satanás, que hoje ele faz no meio do mundo religioso. Que só aquele que tem o Espírito Santo pode diferenciar. Porque é muito parecido com a verdade. Que o crente nominal, o crente morno, ele não consegue discernir aquilo. Para ele acha que ele é um verdadeiro filho de Deus, é um verdadeiro cristão. Porque ele está parecendo com a vida de crente. Que são essas coisas que você tem que ter a revelação para te separar isto de você. Mombrana, ele faz isso. E ele diz, eles dão glória a Deus e glorificam a Deus, pensando que aquilo é uma obra de Deus. Porque parece.
Quando o verdadeiro cristão não faz isso. Olha, irmãos, naqueles dias no passado, os atos, as obras de Satanás eram muito mais rudes do que é hoje. Hoje ele chegou a um ponto que você precisa mesmo ser um verdadeiro eleito para diferenciar. Porque as obras do diabo, elas se multiplicou. Do mesmo jeito que Deus derramou-se na igreja, ou está derramando na sua noiva, em seus filhos, também Satanás está nos seus. E os seus hoje são tão religiosos que parecem com o verdadeiro. Olha, naqueles dias, você vai ver que Josafá, um crente justo, quando ele fez aquela aliança com Acabe, Josafá era o rei de Judá. Josafá era rei de Judá e Acabe era rei de Israel. E Acabe queria misturar as coisas todas. E chamou o rei Josafá para poder fazer uma aliança com ele, para poder ir na batalha com ele. Ele estava ali naquela festa, naquela ênfase toda, naquela façanha. É um perigo quando você está numa festa. É um perigo. Aquilo cria uma atmosfera daquela festa. Se você não tiver alguma coisa sobrenatural em você, você envolve com a festa. E age como eles. Atua como eles, se comporta como eles, vive como eles, se associam com eles. É um perigo festa. Aqui é uma festa, mas aqui é uma festa diferente. Aqui é uma festa que neutraliza Satanás. Ele não tem jeito de agir. Mas lá na festa fora não. Lá ele tem terreno para tudo. É um lugar apropriado para ele. E Josafá foi convidado para essa festa por Acabe. E naquela façanha toda que estava naquela festa, todo mundo sentindo aquele aquecimento da festa. É um lugar que você vê as pessoas ordenadas e as pessoas desordenadas. Você vê como que é a situação de uma festa. Por ali você sabe os espíritos que as pessoas possuem. E naquele momento, Josafá, o rei Acabe, falou para Josafá: Josafá, você sabe, nós já estamos mesmo aqui na festa. É um prazer e uma honra ter você comigo, rei de Judá. Nós somos irmãos mesmo, somos parentes, somos todos judeus. Que tal? Nós ia à batalha. Olha o que ele fez. Somos parentes, somos amigos, somos irmãos. Você é da tribo de Judá, eu sou rei de Israel. Somos a mesma coisa. Que tal nós ir lá agora na batalha, hein? Juntos. Porque Deus nos deu as terras e os nossos inimigos estão possuindo as terras nossas e colhendo os nossos grãos. Quem é de encher a barriga de nossos filhos que está passando fome, está enchendo a dos filhos deles. Será que não cabe a nós ir lá, expulsar eles de lá? Josafá deu uma paradinha assim. É verdade, você está certo. Mas nós não podemos fazer essas coisas sem ouvir a boca de Deus, não.
Aí ele deu uma desconfiadinha, disse, é mesmo, sabe, eu já era para ter falado isso com você há muito tempo, mas eu esqueci, mas nós vamos ouvir a boca de Deus, vai lá. Chegou o chefe dos profetas. Sim, senhor. Chama lá os profetas para profetizar, para ver se nós vamos à batalha ou não. Agora, uma coisa é que aqueles profetas que estavam ali sob o domínio daquele profeta, que era Zedequias, o profeta maior, todos eles comiam na palma da mão de Acabe. Todos eles dependiam de Acabe. Eram salariados. Como que eles poderiam dizer alguma coisa certa? Se estavam todos comprometidos. Veja, irmãos, quando eles chegaram, cada um em uma só boca entregou aquela profecia maravilhosa e mandou que Acabe subisse, que Deus ia entregar tudo nas mãos dele, ele ia guerrear e tomar as terras e voltar em paz. Acabe, digo, Jeosafá, sendo um crente justo, tinha um pouquinho de Deus nele. Ele disse, essa profecia está muito fácil. Está muito fácil. Essa mensagem está fácil demais. Está abrindo um leque assim, uma porta larga para todos. Ele pensou, falou, parou. Acabe, eu não tenho nada contra os seus profetas, são tudo homens ungidos, homens de Deus, homens bem ensinados, homens bem treinados, homens que estudaram, homens cultos, homens educados, espertos. Mas, porém, não existe um outro que nós podemos consultar a boca de Deus. Ora, meu filho devia estar dizendo que todos os outros eram mentirosos. Os profetas de Acabe eram tudo mentiroso. Acabe disse, meu, que é isso, Jeosafá? 400 já profetizaram tudo em uma só boca, você ainda quer mais um? Rei, um a mais, não tem problema, o que você acha? Não, um rei, um a mais. Ele sabia que existia um que estava separado daquela festa ali. Estava separado daquela baderna, daquela bagunça toda. Ele vivia uma vida restrita, separado com Deus. Com Deus e com Deus somente. Ele não sentia bem estar no meio daquela lambança. Então, o rei disse para ele, Jeosafá, vamos lá. Micaías, filho de lá, mas aquilo lá, quando abre a boca, só fala as coisas más sobre mim. Só as coisas que não prestam contra mim. Jeosafá disse, manda chamar ele, para nós ouvir a boca de Deus mais uma vez, rei. Vocês sabem o que ele fez, né? Foi lá, chamou os seus mensageiros. Olha, diga para eles ensinar o profeta Micaías, ou Micaías, falar desse jeitinho, do jeito que vocês falaram. Profetizar bem assim, tá bom? Fala para ele falar desse jeito. Mais uma vez, querendo enrolar o homem de Deus. Profetizar, pregar, fazer do jeitinho que as pessoas gostam, que o mundo gosta. Que o mundo gosta de ouvir. As pessoas gostam de ouvir. Vai lá. Os mensageiros foram lá, falou, Micaías, vem aqui, por favor. Olha, o rei está te chamando lá. O rei precisa de uma palavra sua.
Mas você sabe, né, Micaías? Você tem que chegar lá e falar assim, olha, desse jeito, assim, assim, assado. Foi do jeitinho que os profetas de Acabe fez. Você tem que falar do mesmo jeitinho, porque senão você vai se dar mal diante do rei. Fala certinho, do jeito dele, porque senão, olha aqui, para você. Micaías deu uma olhadinha assim, tá bom, me dê um tempo, eu vou consultar a boca de Deus. E aí eu vou lá, tá bom. Micaías foi e entrou na presença de Deus. Profeta, ungido, um homem que só vive com Deus. Enquanto ele estava lá na presença de Deus, Deus deu a Micaías essa visão e viu Deus reunidos com todo o exército celestial nos céus. Todos os anjos, arcanjos, querubins, todos. Deus já sabia dessa aliança de Acabe com Jeosafá. Ele já sabia que Acabe ia lá expulsar os sírios das terras de Israel. Mas Deus também já sabia que aquela era a hora de cumprir a profecia do outro profeta, Elias. Elias tinha dito para Acabe que os cães iam comer a carne de Jezabel e lamber o sangue de Acabe. Lá nos dias de Elias, o velho Acabe, que é o primeiro Acabe, se humilhou. Quando Elias deu essa profecia. Andou vestido de saco, jogou cinza sobre a sua cabeça e andou humildemente na presença de Deus. Aí Deus olhou assim, Deus disse: Elias, eis-me aqui, Senhor. Olha, você vê como que Acabe se humilhou? Sim, volta lá. Diga para ele que eu não vou trazer esse mal sobre o seu dia, não. Vou trazer no dia dos seus filhos. Vai lá, mais para frente. Veja como é que Deus fez. Agora, é tal coisa, Deus me livre, eu nunca quero chegar numa situação assim. Nunca. Ainda que Deus me abençoe, mas eu não quero. É difícil. Porque, na verdade, você tem que entender o seguinte: você tem que ver as procedências, a linhagem, a espécie de natureza, de semente que você possui, que você é formado, é gerado, é nascido. É por isso que Deus falou através da boca de São Paulo: provai os vossos espíritos e vede se é que permaneceis na fé. A palavra de Deus, ela é cortante. Ela é uma espada de dois gumes. Ela corta, ela penetra, ela vai até a divisão da alma, do espírito, e é apta para discernir os pensamentos e os intentos do coração. Não há nenhuma criatura encoberta diante dela. Antes, todos estão nus e patentes diante dos seus olhos, daquele de quem ele deve tratar. É difícil, então você tem que procurar fazer as coisas que identifica você com a palavra, e a palavra identifica com você, que há uma unidade perfeita. Nunca queira tampar as coisas com a peneira, isso não funciona. Foi o que Acabe queria fazer. Acabe fez isso. Ele se humilhou. Deus disse: eu não vou trazer o seu mal no seu dia, não. Vou trazer na sua descendência.
da sua descendência. Você acha que Acabe foi salvo? Foi salvo daquilo dali, daquela catástrofe que ele ia receber sobre si. Os cães iam lamber o seu sangue, mas ele não deixou de ser um Acabe. Continuou um Acabe do mesmo jeito. Quando chegou nos dias do seu filho Acabe, ele agiu do mesmo jeitinho. Do mesmo jeitinho. Por quê? Não havia transformação. Não havia mudança de natureza. É para isso que Deus mata a nossa velha natureza e dá a natureza dele para nós sermos completamente diferentes por nascimento. Essas coisas nós estamos chegando a um ponto que até elas estão descendo, dá um fio de um centésimo, de um milionésimo, de um fio de navalha. Desse jeitinho. E Jeosafá, então, quando disse isto, aí teve que trazer Micaías, e quando falou isso, as coisas foi tomando uma direção, irmãos. Foi tomando uma direção que aquilo que começou bem amplo, foi estreitando, foi funilando. Olha onde foi parar a festa de Acabe. Olha onde foi parar. Foi parar nos céus. Agora, de que jeito que ela chegou nos céus? Aí é que está a coisa novamente. É onde nós temos que ter revelação. Não dizer tudo é Deus. Deus está nisso, é um só Jesus, tudo é Deus, estamos só num caminho para a glória. Calma lá. Não é bem assim, não. Você tem um requisito a obedecer, que Deus deixou. E você tem que obedecer Ele. Porque amanhã você vai encontrar com Ele novamente na esquina. Aquilo que Elias disse lá atrás, o outro profeta aqui não poderia negar. O verdadeiro profeta de Deus fica com o que o outro disse lá atrás. Ele não dá nada contrário. Quando você vê um profeta tentando contradizer o que o outro disse, não é de Deus. Não é. Aí você vai, por qual que você vai ouvir? Aí vai do espírito que você possui, a natureza que você tem. Micaías chegou na presença de Deus, Deus cruzou uma visão nos seus olhos, e ele viu os céus reunidos. Deus daquela reunião como nós estamos aqui. A diferença é que lá era anjos, aqui são seres humanos, mas Deus está aqui. Todos reunidos. Como nós vamos fazer? Deus dizia, como nós vamos fazer para cumprir a profecia do meu servo Elias, que foi predito lá atrás que os cães lamberiam o sangue de Acabe. Chegou a hora de fazer aquilo, de cumprir. Aí os verdadeiros anjos de Deus, eles não mentem. Não existe lugar para mentira para eles. Não existe. Um verdadeiro servo de Deus não mente. Como nós vamos fazer?
Chegou a hora. Aí um dava uma resposta. É assim, não dá certo. Vou dizer, não, é assim, não dá certo. É assim, não dá certo. De repente, um curioso, né? Levanta lá no meio. Ei! Levanta a mão, Deus. Sim? Eu irei. Ah, é? É, como você vai? Eu seria um espírito de mentira na boca de todos os seus profetas. Você vê? Deus olhou assim, vá, você prosperará. Desse jeito, vá, você prosperará. Logo a reunião acabou e aquele demônio sumiu. Ele era o diabo, apareceu no meio lá. Não era um anjo de Deus não, era o diabo. Ele apareceu lá na reunião. Ei, Deus olhou. Eu irei. Como você vai fazer? Eu seria um espírito de mentira na boca de todos os seus profetas. Ele já estava lá, fazendo aquela desordem. E Micaías queria ver a coisa certa. Ele disse, vai, que você prosperará. Aí, o que Micaías queria? Ele queria era isso, ver as coisas certíssimas. Quando ele chegou lá diante da festa, e daí, profeta de Deus, homem honrado. Ele fala sempre assim, homem honrado, ungido do Senhor, o meu profeta. Meu? Isso é daqui para fora. Não é assim que muitos falam, você é meu pastor. O senhor é meu pastor, o senhor é meu pastor. Mas isso é daqui para fora, na hora. Eu quero ver você. Cuidado, pastor, você leva um soco na boca. Ele fala, você é meu pastor, mas é até a hora que tudo está dando bom para o lado dele. A hora que vai contra, ele mete-lhe o murro. De jeitinho. Certo é que quando chegou lá diante deles, e daí nós vamos subir a Ramote, Gileade de Ramote, né? Ramote Gileade. Nós vamos subir? Vai. Deus entregará os seus inimigos nas suas mãos, rei. Mas, só que eu vi Israel disperso sem ovelhas pelos montes. Quando ele disse isso, Acabe falou, eu não te disse, porque se viu Israel sem ovelhas, como ovelha dispersa nos montes, provavelmente o pastor dela morreu. Acabou. Eu não te disse isso? Logo o chefe dos profetas de Acabe já veio, em Micaías. Deu-lhe um murro na sua boca e falou, aonde passou o Espírito de Deus quando ele saiu de mim? Micaías disse, Acabe disse, coloca ele aí no calabouço, trata ele com água amargosa e pão de dor, quando eu voltar nós acerta. Ele disse, se tu voltares, Deus não falou comigo. Irmãos, isso é terrível. Ele vestiu disfarçadamente como soldado e colocou o rei Josafá como rei e falou, ele vai levar a flechada. É ele que vai morrer. Pôs na frente da batalha e ficou no meio dos soldados. Lá o inimigo, por uma casualidade, sei lá, puxou a flecha lá e soltou. Veio bem no lugarzinho mortal de Acabe. Pum. Logo disse, acaba a batalha, porque Acabe morreu. O sangue correu no seu carro, os cães veio lamber o sangue dele. Do jeitinho que Deus tinha prometido. Agora Acabe era um crente morno, Josafá era um crente justo. Agora Micaías é o tipo do eleito. Permanece com assim diz o Senhor. Quando nós permanecemos com assim diz o Senhor,
Aí você faz milagres maior do que ele fez. Obras maiores, que não é você que faz, é ele que faz em você. Ele passa a morar na sua vida. E você passa a ser governado por ele, guiado por ele, dirigido por ele. Porque vós sois filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho aos vossos corações, que clama: Abba, Pai! Abba, Pai! Vós sois guiados pelo Espírito de Deus, porque sois filhos de Deus, e o Espírito de Deus testifica com vosso Espírito que são filhos de Deus. Irmãos, Deus nos ajude a permanecer fiel à sua palavra. Graça é um dom imerecido. Eu não merecia, você não merecia, todavia Ele te deu. É isso que te tira de tudo que é mal. De tudo, desde a coisa mais baixa até a chamada mais alta de Satanás. Mais culta é o Espírito Santo morando na sua vida. Fora dele, você está perdido. Emoção, sensação, gritos, arrepios, vida de chamado de crente, nada. Isso não muda nada. Quem muda é o Espírito Santo entrando em você. É Ele que muda todas as coisas na sua vida. Amém? Nós vamos inclinar nossas cabeças sob o som somente clear. Nós vamos receber o pregador dessa manhã. Amém? Amém, amém, graças a Deus. Deus continue nos abençoando. Eu já estou acostumado já. Cantar, pregar, até onde Deus vai me levar, eu não sei. Não sou cantor, mas faço um papel de cantor. E o pior é que eu peguei amor em a cantar. Ó. E agora parece que vou ter que cantar aí no russo uns dias. Minha esposa fica brava comigo e diz assim: você tem que deixar para nós. Mas se vocês não cantarem, eu canto. Tudo que você faz, olha, você quer saber, se você faz, uma pessoa que canta, por exemplo, uma pessoa que canta, ela aprende a cantar. Quando ela aprende a cantar, ela pega amor pelo canto. Tudo bem, isso é bom. Pegar amor pelo canto. Aí ela fica tão cativada em cantar que às vezes ela fica faltando. Se ela não cantar, ela sente uma falta. Não é mesmo? É isso que acontece com os que cantam? Não estou falando com os que cantam, é verdade? É verdade. Porque eu, às vezes, eu falei, vou colocar aqui só o áudio. Aí chega na hora, eu não aguento, eu tenho que vir cantar.
Vem vir cantar com a igreja. Eu estou lá no escritório, eu estou com aquele intenção. E quando eu ponho o Moisés aqui, que não tem jeito para ele administrar aqui, aí eu tenho que aguentar lá. Mas eu fico doidinho para vir cantar aqui. Então, é bom. Só que tem uma coisa. Não é só cantar. Não. É um perigo a pessoa cantar e não viver o que canta. Um perigo. Você já imaginou você ensaiar aqui com o coração atrito com outra pessoa? Não é não? Está ensaiando aqui, o coração está em atrito com outra pessoa, brigou, xingou, falou mal de fulano, falou mal de ciclano, e está cantando aqui. Todo hino é uma mensagem. Todo hino é uma mensagem. Você entende? Aí, digamos assim, vamos cantar um hino assim, por exemplo. Um hino que fala sobre companheirismo. Qual seria? Divino companheiro. Eu só quero um exemplo. Por exemplo, está aqui, ó, um hino aqui, ó, 137. Guia-me, meu Salvador, sempre me conduz, Senhor. Certo, firme e forte estou, pois contigo andando vou. Vejam bem, esse é um hino. Aí você vai e canta esse hino. E quando a sua vida está completamente oposta a esse hino? Então eu acredito que só cantar não é importante. E até pode sentir amor pelo seu cântico, até unção você vai sentir, inspiração por cantar, porque dá mesmo. Mas não vive o que canta. Então é pior. É pior. Melhor fosse que não cantasse. Ou então, melhor seria arrumar primeiro a vida para depois cantar. Essa é a forma correta. Não é mesmo? Muito bem, nós vamos ficar de pé, por favor. E nós vamos ler. Eu estou dando continuidade às 7 eras da igreja. Comecei quarta-feira. E eu quero continuar 7 eras da igreja até nós terminarmos. Não que estou lendo as 7 eras. Estou pregando dentro das 7 eras. É isso. E aí então eu tomei essa escritura de São João, Apocalipse 1, verso 4 ao 8. Talvez não vou ler todas as escrituras toda vez nos cultos, baseado dentro das 7 eras, essa escritura. Posso já continuar sem ler. Mas hoje eu vou ler de novo. Ele está dizendo: João, as 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, e da dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama, e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados, e nos fez reis, sacerdotes para Deus e seu Pai. A Ele glória e poder para todos sempre. Amém. Eis que venho com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo os que ultrapassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre eles. Sim, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, e que era, e que há de vir, o Todo-Poderoso. Querido Deus, mais uma vez nós te pedimos, abençoe, Senhor, a tua palavra, e também com ela abençoa as nossas vidas. Amém. Podeis se assentar, irmãos, por favor? Agora,
nós paramos nesse texto, onde diz que tem nomes que vive, mas está morto. Tem nomes que vive, mas está morto. Que isso aconteceu na quinta era para frente. Da quarta era para trás, ele nunca disse essas palavras. A vida estava no meio deles. Por isso que não aconteceu. Nós temos aprendido e ouvido que a era de Éfeso, a era de Esmirna, a era de Pérgamo e a era de Sardes, essas quatro eras, elas foram chamadas a era média das trevas. Ela era a era do plantio da semente. Por isso que você vai ver que Deus estava no meio deles. A era do plantio da semente era a era das trevas, escura, negra. Agora, na outra era que passou, que já era a quinta era, do outro lado, não. Você vai ver que nasceu uma coisa muito longe do que plantou-se. De uma semente nasceu um talo, uma haste, com 2, 3 folhinhas. Aquilo já veio uma denominação, uma organização, um sistema. Porque o talo em si já é uma organização, que era simplesmente um transporte, ou seja, transportando a vida. Não é mesmo? Transportando a vida para levar o seu auge, o seu lugar, o seu posicionamento, o que seria mais na frente. Então, outra coisa que nós temos aprendido é que a mensagem, as 7 eras, ou seja, a revelação de Jesus Cristo, ela não é a revelação de João. Não tem nada a ver com a revelação de João. Porque Apocalipse quer dizer tirar o véu e mostrar a coisa clara. E nós vamos observar que quando o Mombrana pregou a mensagem sobre a revelação de Jesus Cristo, ele não estava falando nada de João, ele estava falando que a revelação era a revelação de Jesus Cristo. Não era de João, era de Jesus Cristo. Estava mostrando quem ele é, Jesus. E aí você vai ver que Jesus se manifestou através das eras, através dos seus mensageiros. Nós tivemos a era de Éfeso, ela teve uma duração de 170 anos. A era de Éfeso, o seu mensageiro, o seu anjo, nós todos sabemos quem ele era. Era Paulo. Isso é verdade, não é mesmo? Agora você vai ver na mensagem a era de Éfeso, no parágrafo 23, nessa mensagem que nós temos, da voz de Deus, é a página 56, ele diz assim, ó: estas 7 igrejas localizadas na Ásia Menor continham certas características dentro delas. Guarde esta palavra. Continha certas características dentro delas. Naquele tempo remoto, que se tornaram o fruto maduro das eras posteriores.
E aquilo que era apenas sementeira lá atrás, resultou mais tarde, uma safra madura, assim como Jesus disse. Aí você vai ver em São Lucas 23, o verso 31, que Jesus disse essas palavras: porque se o madeiro verde faz isto, o que não fará o seco? O que ele estava mostrando? O verde não estava maduro lá no princípio, e que ela estava em um caminho para chegar com amadurecimento. Porque quando fica seco, é que amadurece. Não é isso? Quando está verde, não está maduro. Agora, importante, ele disse isso daqui, irmãos. Ele disse isso daqui. Continham certas características dentro delas. As características dentro dela, aquilo que estava dentro, tinha que chegar a manifestar. Tinha que chegar o seu momento. Não pode ficar lá. Então, nós vamos observar exatamente as características que estavam dentro dessas eras da igreja. Dentro dessas eras, ou seja, aquelas 7 cidades, elas representavam as 7 eras da igreja. As 7 cidades da Ásia Menor. 7 eras da igreja. Dentro das eras estava a igreja. Dentro da igreja estavam as características de cada uma. Que cada uma tinha que manifestar. Você entendeu? Por isso que o Mombrana fala que se o fruto verde faz isto, que não fará o maduro? O que eles fizeram com Jesus? Então você vai ver que nós viemos acompanhados num acampamento misto. A coisa está toda misturada. É um perigo muito grande para a verdadeira semente, o qual Deus tem cuidado da verdadeira semente para não lhe causar dano, não prejudicá-lo por causa da mal semente. Você já lembra do semeador que saiu para semear? Ele saiu numa manhã bem clara, preparado, uma terra bem preparada, bem cortada, bem batida, uma terra limpa, fofinha, e ele semeou a semente. Ele não semeou a semente na terra bruta, não. Jesus nunca semeia sua semente em uma terra bruta. Ela é semeada em uma terra limpa, cortada, movida para lá, movida para cá, movida para lá, movida para cá. Bate ela bem batida. Aí ele planta. É desse jeitinho que ele faz com os seus filhos. E então nós vamos observar que quando ele acabou de plantar, parece que o diabo estava olhando, o inimigo dele estava olhando atrás da moita, escondido, só vendo ele plantar. Depois, a hora que acabar de plantar boa semente, eu vou desgraçar o plantio dele. Eu vou acabar com o plantio dele, eu vou lá meter um carrapicho lá no meio, porque ele faz isso, o Satanás faz isso. A Bíblia disse, Jesus falando, ele veio para matar e destruir e tirar a vida. É desse jeitinho que ele é. Quando o semeador saiu e foi embora, ele veio furtivamente no entardecer, escurecendo que ele veio, para ninguém ver ele.
Chego lá e ó, semeou a mal semente no meio. No outro dia, depois que a semente nasceu, o servo foi lá ver o plantio. Chegou lá, olhou assim e falou: meu Deus do céu, o que é isso? O meu senhor plantou uma boa semente e está essa desgraça toda no meio do seu plantio? Ele ficou horrorizado com aquilo. Não pode acontecer uma coisa dessa. Ele veio e disse: meu senhor, o que foi? Olha, o senhor não plantou uma boa semente? Ele disse: sim. Uai, e por que nasceu o joio também? Ele disse: foi o inimigo que foi o plantou. Ele já sabia. Não pensa que Deus não sabe, não. Deus sabe tudo. Ele conhece todas as coisas. Ele é onisciente. Ele é onipresente. Ele é onipotente. Ele é infinito. Nada está escondido diante dele. Ele sabia que eu estaria aqui hoje de manhã vestido nessa roupa. Ele saberia o sapato que eu estaria calçado. Ele sabia até o que eu ia pregar. Até a cor da minha roupa. Esse é o Deus que eu creio e que eu sirvo. Por isso que eu não fico com medo. Ora, por que você vai ter medo? Se você está segurado por Ele. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. E elas conhecem, elas não ouvem a voz de estranhos. E eu lhes dou a vida eterna. Desse jeitinho que ele é. Então por que eu vou ficar com medo disso? Eu não fico. A minha vida não é a minha vida, é a vida dele. Eu não sou mais devedor a carne e sangue. Eu devo a minha vida a Deus. É Ele que eu devo. Você entendeu? Essas características estão dentro do crente. Esse crente que está dentro da igreja. E essa igreja que está dentro dessa era. Um lado e outro. Se o madeiro verde faz isso, o que não fará o seco? Eu vou lhe falar, viu? Se levar uma chicotada de uma vara verde, dói mais pouco do que de uma seca. Porque a verde dobra. Mas a seca, meu irmão, ela te quebra. A seca te quebra. Desse jeitinho. Então, o mensageiro da era de Éfeso, que nós já sabemos, é o apóstolo São Paulo. Não é mesmo? É ele. Esses mensageiros, eles estão sustentados por quem? Não é pelo seminário. Eles não trouxeram as suas mensagens através de conhecimento intelectual. Eles não aprenderam teologia. Você vai ver que lá em Zacarias 4, ele disse essas palavras: não é por força e nem por violência que a igreja pode fazer alguma coisa, mas é pelo meu Espírito, assim diz o Senhor dos Exércitos. Aquilo já estava lá no Velho Testamento, mostrando o que seria no Novo. O que aconteceria? Correto? Então esses mensageiros, eles estavam sob o domínio de quem? De Deus. Se você tomar Isaías capítulo 50,
o verso 11, você vai ver o que o profeta Isaías está falando aqui. Isaías já viu tudo isso acontecendo. Por quê? Porque é um Deus infinito, é um Deus onisciente. Ele estava na boca dos seus santos profetas, e aqueles profetas estavam supostos a predizer o que Deus queria que eles falassem, porque eles eram verdadeiros profetas. E aí você vai ver o Elias dizendo assim: ó, todos vós que acendeis fogo e vos cinges com as faíscas, as labaredas, andai entre as labaredas do vosso fogo e entre as faíscas que acendeste. Ó, olha como é que ele diz: isso vos vem da minha mão. O que isso faz para um verdadeiro cristão? E em tormento jazereis. Por isso que você conhece o verdadeiro filho de Deus, a verdadeira filha, passando pelo estado de vida que está passando. A vida que está passando. Desde que você sempre tem buscado satisfazer a vontade da mensagem daquele mensageiro. Obedecer. E essas coisas vêm sobre você, fique tranquilo, descanse, não se preocupe não. Tem uma mão por trás disso que está cuidando dessas coisas. Agora, se você fez errado, pagar pelo que você fez errado, então aceite a correção. Receba como de Deus. E Deus te abençoará. Não é mesmo? Aí você vai ver que esses mensageiros, eles estavam sob o poder da mão dele. Mão quer dizer destra. Destra quer dizer poder, domínio, autoridade, governo. Todos esses mensageiros estavam sob o domínio e o governo de Deus, para trazer a sua mensagem, dar a conhecer ao povo, ao mundo, Deus, não eles. É Deus. Nessa mensagem, já era de Éfeso ainda, parágrafo 39 e o 40, nessa mensagem que eu estou lendo, é a página 63. A mensagem da Goiânia é o 39 e o 40. Ele disse: estes 7 mensageiros estão tornando Deus conhecido às pessoas. Aleluia! Todas essas pessoas que Deus é conhecido a elas, identifica com elas, elas identificam com Deus. Oh, mas como elas fazem como profissão de servir a Deus. Não estou dizendo que é uma profissão não, é como uma profissão de servir a Deus. Uma vida nítida, limpa, pura, santa. Porque não é você que quer ser santo, é o santo que habita em você que te faz santo. É Ele, não é você. Quando Ele está habitando em você, Ele é santo, e com a sua santidade Ele te santifica. 1 Pedro capítulo 1, você vai ver isso aí. Aí então você procura identificar com Ele, e Ele identifica com você através da vida dele vivendo em você. Se alguém os recebe aqueles que o enviou. Não é o mensageiro somente. O que enviou é Deus, é o Senhor Jesus Cristo, é a palavra. Imagine essa palavra enraigada, materializada nas suas carnes, nas suas vidas.
Que tipo de cristão devemos ser? Eu fico às vezes analisando porque essas coisas atribuem a todo lado das nossas vidas naturais. Porque na verdade, irmãos, a palavra de Deus, quando ela passa a viver na vida de um crente, ela abrange toda a sua vida. Ela abrange o lado interior e o lado exterior. Porque você passa a ser a arca do Espírito Santo. E a arca do Espírito Santo é a palavra. É a palavra. É o lugar onde o Espírito Santo descansava. Era Jesus. Jesus era o descanso onde Deus descansava. A casa, o templo, o tabernáculo, o lugar de seguro. Por isso que ele disse, aqui não era Jesus falando, era ele falando. Entrando no mundo, sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. Casa, templo, tabernáculo. Quando Deus tomou Moisés e levou Moisés lá nos céus, naquela visão, Moisés foi lá nos céus. Deus mostrou lá em cima, Moisés, veja aqui do jeitinho que eu quero o tabernáculo. Se você ler o livro de Êxodo, você sabe. É desse jeitinho que eu quero o meu tabernáculo, Moisés. Mostrou tudinho o tabernáculo para Moisés. Aquele tabernáculo que ele mostrou para Moisés, era ele mesmo. Deus não aceitava que Moisés fizesse nenhuma ranjinha naquele tabernáculo. Ah, Senhor, aqui parece que fica mais melhor. Vamos colocar negativo. Moisés nem mesmo passava na mente de Moisés. Moisés tinha um temor a Deus tão grande, que quando Deus falava com Moisés, as rochas fendiam, as pedras rolavam, raios desciam, trovões vinham, relâmpago, e Moisés ficava ali todo encolhido. E Deus falava. É desse jeitinho quando Deus fala com um filho, com uma filha. Ele não tem outra alternativa a não se humilhar, humilhar e humilhar. Gente, esse crente que você vê da testa, ele não é ovelha não, ele é carneiro. Ovelha não dá testa. Ovelha é humilde. Agora o carneiro, você tem que cuidar com o carneiro. E é da família das ovelhas, porque o carneiro é o macho. E eu vou lhe falar, viu? Tem carneiro que é carneiro mesmo. Agora tem carneiro que é carneiro ovelha. Tem carneiro que é carneiro ovelha. Agora tem carneiro que é carneiro mesmo. E ele não dobra. Ele briga até morrer. Aí você vê esse crente carneiro. O pastor fala, não, você faz assim, assim, assim. Não, eu vou fazer desse jeito. Não, dá um tempo. Não, dá isso. Então vai, carneirão, velho. Vai! Só dá a testa. E a testa de um carneiro é dura, viu? A amarrada de um carneiro, meu Deus do céu. Quebra. Um dia eu estava daqui a 120 quilômetros. Eu fui visitar a irmã Zerina. Ela morava numa chácarazinha, 100 quilômetros daqui. 100 quilômetros da estrada para Brasileira. E eu saí ali por a estrada ali e tal, e eu vi um carneiro no meio das vacas. Aí eu parei e fiquei olhando aquele carneiro lá. E lá vem, o carneiro vem pastando, e o touro vem também pastando junto. Está ali os dois pastando juntos. E o touro começou a pastar bem ao lado do carneiro aqui. E o touro caiu na bobagem de dar uma... Falando para ele outras palavras. Sai daqui. Você é carneiro. Rapaz. A hora que fez, sai daqui e voltou a comer. Ele não viu. O carneiro só deu uma passadinha assim. Ó. Ele tem uma facilidade.
Ele deu uma afastadinha assim, irmão, mas foi mais que uma mão de pilão. Foi pum! Eu estava mais ou menos uns 100 e poucos metros longe. Eu escutei lá, parecia que estava bem ali pertinho. Pum! Na testa do doutor, o doutor fez. E pulou, saiu correndo. Falei, meu Deus do céu, uma marroada dessa num ser humano derruba. O carneiro tem uma testa dura. Né? E aí ele voltou a comer, ó. Da tranquilidade, não doeu nele. Doeu no touro, mas ele não doeu. Então é desse jeito que é o carneiro. Esses carneiros, esse crente carneiro. Tem um nome até bonito, né? Carneiro, crente carneiro. Quando um falar para você é o crente carneiro. Digo para ele, eu sou ovelha. Sou ovelha, eu não quero ser carneiro nunca. O carneiro não dobra, agora a ovelha dobra, ela é humilde. Ela cede os seus direitos. A ovelha cede os seus direitos. O carneiro não. A ovelha cede. Então assim, é o verdadeiro cristão, é o verdadeiro eleito, é o verdadeiro atributo de Deus. Deus fala, ele teme a voz de Deus. Ele toma aquilo como seu ânimo. Aquilo te estimula. Não é mesmo? Se alguém os receber, recebe aquele que vos enviou. São João 13, 20. Eles falam e agem sob a autoridade dele. Ele está por trás deles, com todo o poder da divindade. Pastor que fala assim, mas eu tenho minha mente já, eu tenho minha maneira, eu faço do jeito que eu quero. Desse jeitinho. Você sabe, quando Jesus chegou ali em São Mateus 18, verso 29, digo São Mateus 28, verso 18 ao 20, ele disse assim para os seus discípulos, todo o poder foi-me dado nos céus e na terra nas minhas mãos. Desse jeito. Portanto, ide. Em outras palavras, eu estou vos dando este mesmo poder, estou dando a vocês. Ide, fazei discípulos todas as nações, batizando-as em nome do Senhor, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando esses mandamentos que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Amém. Aquilo dali foi uma ordem que Deus deu, ele transmitiu para eles no Pentecoste, aquele poder de obedecer e fazer somente o que ele disse para fazer. Agora, a coisa importante é esta, irmãos, é onde machuca a outra semente chamada joio, porque na verdade, quando Deus faz isso, ele dá ao filho uma revelação. O filho recebe a revelação para obediência, que não é dado para o outro. Aí o outro faz errado, pensando que faz certo, mas o filho sabe que ele está fazendo errado, porque o filho recebeu a revelação de Deus como é e deve ser feito. E seja cada palavra do homem mentira. Ele diz, só a minha verdade. Romanos 3. Só a minha verdade. Então, o que faz a diferença é a revelação. E a revelação é para aquele que tem o Espírito Santo. Não é para todos. É o Espírito Santo que dá a você esta revelação. Ele passa a morar em você. Quando ele passa a morar em você, acabou. Você é um filho, você é uma filha. Você não precisa fazer mais nada. Deixa que ele faz. Ele faz agora através de você. Aí eu duvido.
Fizeram uma pergunta. O irmão Brando fez uma pergunta para si mesmo, como se outro estivesse perguntando para ele. Irmão Brana, eu nasci de novo, sou cheio do Espírito Santo. Eu posso fazer tudo que o meu coração desejar? Ele disse, absolutamente. Pode fazer tudo que o seu coração desejar. Eu te garantirei que você não vai fazer nada errado. Se você nasceu de novo e é cheio do Espírito Santo, você só vai fazer as coisas que o Espírito Santo faz em você. Aleluia! Oh, irmãos, que segurança! Que segurança! Sou de Jesus, Ele me leva à glória dos céus. Sou de Jesus, herdeiro de Deus. Você viu? Desse jeitinho. Ele tem prazer em obedecer, porque ele disse que estaria com você até a consumação das eras. Até o finalzinho das eras. Ele disse amém. É o assim diz o Senhor. Ponto final. Portanto, aí estão eles, cheios do Espírito Santo e de fé, incendiados com o fogo de Deus, pregando a palavra da verdade, e ali está ele para sustentá-los. Vai rejeitar uma palavra dessa? Há crentes que entram no escritório para conversar com o pastor com a mente já feita. Ele já entra já com o quadro feito e pensa que já só para tirar uma mais destaque, você sabe, o pastor sabe que ele não vai obedecer. Não vai. Não vai mesmo. Quando você se humilha diante de Deus, você se humilha. É conhecido a humildade. É conhecido. E pense nisto, nenhum crente de qualquer era precisa clamar em seu coração. Se eu pudesse ter estado lá na primeira era, pulei aqui. Se eu pudesse ter estado lá na primeira era, quando pela primeira vez os apóstolos foram enviados. Eles não têm que aclamar isso. Não tem. Não há nenhuma necessidade de estar, mesmo agora, caminhando ao meio das igrejas, através de todas as eras. Ele está no meio da igreja, caminhando através de todas as eras. Porque Ele é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Não é mesmo? Ele está aqui, irmãos. Como esteve no Pentecoste. Ele habita em homens, em mulheres, hoje, como habitou em Jesus. Você acha que Deus habita em nós e o processo que Ele fez em nós é diferente do processo que Ele fez em Jesus? Você acha que é diferente? Não é não? Não é diferente não. Jesus, para ser o lugar que Deus descansasse, o tabernáculo dele, eu disse, Deus mostrou para Moisés lá em cima, nos céus, como seria. Moisés tinha que fazer aqui embaixo na terra também, do mesmo jeitinho. E aquele tipo daquele tabernáculo que Moisés fez na terra, era exatamente o que era no céu, e que representava Jesus. Representava o tabernáculo Jesus, do mesmo jeitinho. E como foi que Jesus foi feito? Como foi que o oleiro
o mestre de obra, fez aquela casa, aquele templo chamado Jesus. Você sabe que todo construtor, quando vai construir, o que ele faz? Ele põe todo o material no pé da obra. Todo o material no pé da obra. Quando põe todinho, aí ele começa a construir a obra. E Deus fez tudo isso. Ele colocou todo o material aqui na terra para depois levantar o seu tabernáculo, levantar a sua casa, o seu templo, o lugar dele descansar. Jesus. Você acha que Jesus foi feito, foi de quê? Ele foi feito como nós fomos. Petróleo, cálcio, enxofre, potássio, etc. 16 elementos do pó da terra. A única coisa da diferença foi que Deus criou nele, ele criou na virgem, o polo masculino e o polo feminino, o óvulo, a hemoglobina, e tomou dela emprestado só o ventre. Mais nada ele fez, mais nada. Ele não tomou emprestado o óvulo dela, ele criou um óvulo ali dentro. Ele criou um óvulo pela palavra falada, para que Jesus não tivesse nenhum mistozinho de ser humano na sua formação. Ele não podia ter nada. Ele criou tanto o óvulo como criou a hemoglobina, o germe, o esperma, a vida. E aqueles dois se uniram ali. E ali então, aquilo dali foi célula crescendo sobre célula, célula sobre célula, célula sobre célula, sendo alimentada das coisas materiais da terra que ele tinha aqui. Maria comia e era ingerida, e Jesus absorvia as vitaminas, o cálcio, a proteína, o enxofre, tudo que ele precisava para um ser humano. E aí então nasceu Jesus, o Emanuel, quer dizer Deus conosco, cumprindo a profecia do profeta Isaías, capítulo 7, verso 14. Desse jeitinho. Do mesmo jeito Deus faz com cada filho. Você não é o de fora, você é o de dentro. É o de dentro. O predestinado, o eleito não é carne, não é sangue, não é nervo, não. O predestinado é o seu espírito. Você é o seu espírito. Amém? É o de dentro, é sua alma, é sua natureza. É essa que é o predestinado. De onde veio a natureza desse filho? De onde veio a alma dele? Então, quando você vê pelo seu primeiro nascimento, você trouxe a natureza do seu pai. A natureza humana, uma natureza carnal, uma natureza pecaminosa, uma natureza que gosta do mundo e é parte do mundo, e o mundo é uma parte dela. Ixi, ele dá vida pelo mundo. Ele gosta do mundo de tal maneira que é uma parte do mundo. Você já imaginou uma pessoa que diz que é crente e tem essa natureza ainda mundana dele? Olha, tanto o pai, tanta alma, como a carne, o sangue, é igual. Imagine o que essa pessoa não apronta. Você não precisa ensinar os seus filhos a aprender nada do mundo, isso já está nele. Já está nele. Você tem que ensinar o seu filho as coisas de Deus, para tirar o mundo dele e colocar Deus nele. Agora o pai vai incentivar o filho nas coisas do mundo. Aí incentiva, e esse filho
toma uma corda, porque se dá corda no relógio, aí é que ele trabalha. Esse filho pega uma corda, e se ele é um filho pecaminoso, não é nascido de novo e cheio do Espírito Santo, é lógico que ele vai opinar para essas coisas, de uma forma sem nenhum impedimento. Não existe impedimento para ele. A natureza dele é do mundo. Ali está tanto o corpo, a casa, o templo, como também o aquilíneo, junto, iguais. Aí então a Bíblia diz assim, Ezequiel, que Deus é implicado com a alma do homem. Ixi, Deus tem uma implicação com a alma do homem. Então quando ele chama um filho para ele, a primeira coisa que ele faz é matar aquela velha natureza, aquela velha alma, nojenta, imunda, pervertida, mentirosa. Ainda que você diz, eu só falo a verdade, você já está mentindo. É um mentiroso por natureza. Por isso que as coisas de Deus, irmãos, não são bem assim, não. Elas são difíceis, como eles dizem lá na primeira carta, na segunda carta de Pedro, que Paulo falava cada palavras difíceis para serem entendidas. E o Papa pegou isso aí certa vez e fez um cavalo de batalha e matou, foi muito cristãos com essas palavras, na época de Martim Lutero, digo, na época de John Hus. E eles então diziam que para poder entender a palavra de Deus, teria que estudar, ser um doutor em divindade, ter um grande teólogo, um grande homem estudado, um homem de mente super desenvolvida, porque as palavras de Paulo eram difíceis para serem entendidas. É difícil para um carnal, para um mundano, para um incrédulo, mas para um revelado, não! As palavras que eu vos disse, ele disse, eu vos disse palavras espirituais, não é palavras persuasivas de sabedoria mundana, não. São palavras espirituais, que só os espirituais discernem bem tudo, e de quem é discernido. Foi o que ele falou. Você entendeu? Então, quando nós fomos formados, Deus requer isso, Ele mata a sua velha natureza que veio do seu pai, essa natureza pecaminosa, que gosta do mundo e das coisas do mundo, é desobediente. Ele mata ela e dá a natureza de carneiro. Amém? Vocês me desculpem, eu estou aprovando vocês, aprovando para ver se vocês pegaram mesmo, né? Ele dá a natureza de ovelha, de cordeiro. A natureza de cordeiro é a natureza dele, é a natureza divina. Aí esse filho tem a natureza de Deus, aí você recebe aquela natureza, e aquela natureza está no seu sangue. Você entendeu? Está no seu sangue. Dentro daquele sangue está aquela vida, a hemoglobina, célula, está ali dentro do sangue. O sangue é a cobertura da vida. O sangue é a cobertura da vida. Agora, aquela célula, para ela poder se desenvolver e movimentar e trabalhar, precisa do espírito de vida. Senão ela fica ali. Ela fica parada, não faz, não age, não atua, não faz movimento. Por quê? Porque não tem o espírito de vida. Mas está lá a natureza, está lá, a célula está lá, o sangue está lá. Você já viu a criança nascer? Ela nasce. Mas se o espírito não entra nela, ela não movimenta. Ela fica paradinha. O espírito tem que entrar. Quando o espírito entra, ele movimenta no sangue. E aí então reage. A vida que está naquele sangue é a vida do cordeiro, que é o novo nascimento. Você recebe uma vida para a morte, como Jesus.
Jesus não recebeu uma vida para a morte? Para que foi que Jesus veio ao mundo? Ele veio para morrer, para derramar sangue, para nos salvar, nos perdoar os nossos pecados, para sair sacrificado. Não foi ali o Espírito Santo morrendo. O Espírito Santo não morre, ele é eterno. O Espírito Santo deixou Jesus lá no Getsemane. Você pode ver que quando a morte chegou e bateu na porta do seu coração, ele clamou: Deus meu, por que me desamparaste? O Pai já tinha deixado ele há muito tempo. Que era Deus, o Espírito Santo. Aquilo era vida de cordeiro, vida para a morte. O seu espírito voltou de volta a Deus, a alma desceu ao Hades e o seu corpo foi para o sepulcro. E a sua alma foi pregar as almas aprisionadas, né? Que estava lá, que eram almas condenadas já, que não tinham mais salvação para elas. Que já havia rejeitado a mensagem dos mensageiros. Não tinha recebido os mensageiros, por sua vez, não tinha recebido a sua mensagem. Eram condenados, almas encarceradas. E eles tinham predito que quando Jesus viesse, o Senhor da glória, ele viria com 10 milhares de santos. E Jesus tinha que cumprir aquilo. Então, o corpo dele foi para o sepulcro, a alma foi para o Hades, lá, e o seu espírito voltou para a mão daquele que o deu. E cumpriu a profecia do salmista Davi, que não deixaria o corpo do seu santo ver a corrupção, nem a sua alma no Hades, mas que ao terceiro dia, Deus ressuscitaria de volta. E você sabe, ele não ficou 3 dias, porque se ele ficasse 3 dias, dentro de 72 horas, um corpo entra no estado de putrefação, e o corpo de Jesus não poderia entrar nessa situação. Ele não podia, então ele não podia ficar lá. Então ele morreu sexta-feira à tarde, quando foi no primeiro dia da semana, ele ressurgiu. O Pai deliberou o Espírito pegou a alma, o corpo, e ele saiu um corpo glorificado. Um corpinho novinho. Amém? Assim ele faz com cada um de nós. Ele dá a você um novo nascimento. A vida do Cordeiro entra em você, aquele você nasceu de novo. Tá aí? É um crente que você olha assim, é excelente, e é mesmo, é um crente excelente, e a vida do Cordeiro está em você. Só que você não para aí não, obedeça, faça o que ele mandar, se ele diz faça isso, faz, se ele diz não faz, e faça isso, até que ele dá a você o quê? Poder. Ele te sela com o Espírito Santo. Quando ele te sela, aí então já agora, pronto, acabou. Ele selou. Aí você tem que ter que dar ali, ó, todinha aquela natureza ali, todinha para ele entrar em você. Se não tiver, se tiver faltando aquela ali, vamos dizer ali, virtude, porque virtude é conhecimento, é sabedoria, é ciência, é conhecer, é saber que deve obedecer. Às vezes não passou nem de virtude ainda, o carneiro não passou nem de virtude, fica parado em virtude, e etc, né? Mas o verdadeiro cristão, ele sobe essa estatura completa de um varão perfeito, é a escada dele. Ele sobe de degrau em degrau, e tem uma coisa, não é você que sobe, é o Espírito Santo que sobe você. Ele sabe, quando você tem fé suficiente para acrescentar a virtude, ele sabe, ele acrescenta virtude. Quando você tem virtude suficiente para acrescentar temperança, ele sabe, ele acrescenta temperança. E ele vai assim, o próprio Espírito Santo acrescenta, até quando você chega no último degrau, ele te sela. Ele te sela com o Espírito Santo, aí pronto, aí acabou tudo. Você está guardado, agora não é mais você que manda, agora é ele que faz tudo através de você. Você só faz submeter, só se humilhar. Sim, Senhor. Sim, Senhor. Sim, Senhor. Pode seguir em frente que você não vai ter problema mais, que vai tirar você do caminho, de jeito nenhum.
Você vai ter paz com todo mundo. Imagina, hein? Às vezes eu fico meditando um casal que a mulher é cheia do Espírito Santo, o marido é cheio do Espírito Santo. Meu Jesus, que casal maravilhoso. Que bênção esse casal. Mas quando um é cheio do Espírito Santo e o outro não é, mas meu Jesus, é um problema sério. É um problema sério. Você tem uma dificuldade terrível. O Espírito Santo no crente faz com que esse crente parece que até sem vergonha. Você sabia disso? Parece que ele é até sem vergonha. Ele não tem nem vergonha. A palavra sem vergonha quer dizer não tem vergonha. É isso. É igual criança, ele é. Criança, o pai pega, dá-lhe uma sova, ele mete o rei, deixa o corpo dele lenhado de vara. Demora 5 minutinhos, ele está no braço do pai de novo, no colo do pai de novo. Papai, eu gosto de você. Papai, eu te amo. Mamãe, eu te amo. Vê? É desse jeito que é o que o Espírito Santo faz num verdadeiro cristão. Esse crente malicioso, esse crente guarda opinião, é carnal, guarda ódio, rancor, inveja, ciúme, porfia e tudo mais. Meu Jesus, como pode o Espírito Santo habitar no... O Espírito Santo é a pomba. A pomba habita em cordeiro. No cordeiro não existe essas coisas. Cordeiro não existe isso, irmãos. Aí você vai ser, me ajude, porque esta é a realidade da palavra. Olhe para cima, contemple aquele que está mesmo agora caminhando no meio das igrejas, através de todas as eras. Contemple aquele que é o mesmo ontem, hoje e eternamente, e que jamais muda. Quer em essência, quer em seus caminhos, onde estiver 2 ou 3 reunidos em seu nome, ali está ele no meio deles. Agora, é uma coisa tremenda, eu não gosto, porque se eu leio aqui uma mensagem, isso vai trocando em centavos para mim. Isso é $1, trocando em centavos, ou $100, trocado em centavos. Você entendeu? No meio deles, está no meio de todo aquele que confessa o meu nome. Essa palavra confessar o meu nome não é falar de boca, não. É uma revelação. É ter o Espírito Santo falando no seu coração, na sua alma. Isso mostra quem você é. Porque tem crente que, muitos crentes aí que falam o nome de Jesus, mas não respeita, não considera, não vive. Como que Jesus vai estar no meio deles? E no meio deles, não apenas como um espectador complacente, ou como um anjo registrador, mas ali está ele expressando exatamente o que ele é. A vida. Ó. E o sustentador, sustentáculo, né? Sustentáculo. E o doador de todas as boas dádivas para a igreja. Aleluia. Você viu aí? Deus está nesse crente. Ele não está com você somente. Ele está em você. Ele te sustenta. Naquela hora difícil que você está enfrentando, um temporal. As nuvens negras parece que faz o sol parar de brilhar sobre você, mas ele está ali te sustentando, dizendo: tem de bom ânimo que o sol está brilhando. O sol está brilhando na sua vida com raios de vida. Eu lhe conservo, eu lhe mantenho nas dificuldades. Desse jeitinho. Ele é o que lhe sustenta. Olha, quando nós aceitamos a mensagem, o mensageiro com a sua mensagem, significa, nós aceitamos Jesus Cristo.
Do jeitinho que ele está sustentando cada mensageiro, ele também nos sustenta a nós. Porque a mensagem do mensageiro é Cristo. Não é mesmo? A mensagem do mensageiro é Cristo. E aquela mensagem é que sustenta o mensageiro. O Mombrana disse: não, eu não estou pregando uma nova mensagem. Eu prego uma mensagem muito antiga. Não sou eu que sustento ela, é ela que me sustenta. Essa é a maneira correta. É Ele que te sustenta. E aí então, você tem os mesmos efeitos que tem o mensageiro na sua vida. Amém? Deus nos abençoe. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Nós vamos dar continuidade quarta-feira, se Deus quiser. Nós vamos cantar um. É o 140. Careço de Jesus, de ti, meu Salvador, somente a tua voz tem para mim valor. De ti, Senhor, careço do teu amparo sempre. Ó, dai-me a tua bênção, aspiro a ti. Careço de Jesus, unido a ti, Senhor. Pecado e tentação não mais terão vigor. De ti, Senhor, careço, de teu amparo sempre. Ó, dai-me a tua bênção, aspiro a ti. Careço de Jesus, vem dar-me ao coração o gozo de viver em santa retidão. De ti, Senhor, careço, do teu amparo sempre. Ó, dai-me a tua bênção, aspiro a ti. Amém. É só dele, é através dele e por ele que você pode viver essa vida de cristão. Sem ele, simplesmente é uma vida formal, morna. Que você deve odiar essa vida, desse crente formal. E ser sincero diante de Deus e dizer: Senhor, me dê uma mudança, me dê uma transformação, me dê uma matança de natureza. Eu quero viver a vida que Cristo viveu. Isso você deve fazer. E é fácil, você sabe, ela faz a diferença. Ela faz a diferença. Ela não engana. A outra vida não engana você. A vida de Cristo vivendo em você é inteiramente diferente. É como o norte para cá e o sul para cá. É o contrário, uma da outra. Então não adianta querer cauterizar a mente que não funciona. Deixa Jesus entrar em você e viver a vida dele na sua vida. Aí você é uma cristã, é um cristão. Deus terá prazer de te usar para tudo. Amém? Oremos, por favor. Querido Pai, Deus Todo-Poderoso,
Como disse Abraão, o Elohim, o Senhor de tudo. Este é o meu Deus, é o nosso Deus que servimos, que podemos, Senhor Deus, simplesmente deslanchar nesta vida de cristão, com a vida de Cristo vivendo em nós. É no teu nome que eu pedimos, Pai Santo, o Senhor Jesus Cristo. Ela é uma vida diferenciada. Ela é uma vida completamente, Senhor, sem par. É a vida de um verdadeiro Filho de Deus cheio do Espírito Santo. Deus mora neste homem. Deus mora nesta mulher. Deus faz as suas obras, o seu trabalho através dele, através dela. Ele diz, ele é meu filho, ela é minha filha. Satanás não pode tocá-la, não lhe pertence, a vaca não pode lambê-la. Ó Deus, nós te agradecemos por isto, no nome do Senhor Jesus Cristo. Despede-nos em paz, leva-nos e nos guarda. Amém, Jesus.